Olá, hoje nós vamos falar sobre dengue, chikungunya e zika vírus, que são doenças que estão muito prevalentes na mídia hoje em dia, que todo mundo pergunta muito, porque na verdade elas têm uma grande importância em saúde pública. São doenças graves, né, que têm o mesmo vetor, quer dizer, o mesmo inseto que é o transmissor dos três, não só desses três, mas como outras também arboviroses, e que agora a gente vai ouvir um pouquinho desse manejo, do que são essas doenças e sobre como manejar elas de forma a ter um melhor resultado para os nossos pacientes. Todo mundo pergunta se tem dengue em Caxias, chikungunya e zika. Na verdade, a gente não tem autóctone na nossa cidade, a gente não tem adquirido aqui, mas a gente tem um mosquito. E aí, se ele pica uma pessoa e inicia o ciclo, então a gente pode vir a ter sim na nossa cidade. E nessa época de férias e viagens, nós acabamos tendo muitos pacientes vindos de outros locais ou que viajaram para passarem suas férias em outros locais e acabam voltando com febre e com a possibilidade de estar com dengue, com zika ou com chikungunya. Para começar, a gente vai falar um pouquinho de prevenção. Sempre a prevenção fica no final das aulas ou da palestra, enfim. Mas no caso da luta contra a dengue, a gente sabe que não só uma vacina é importante, né? Mas agora que para zika e para chikungunya a gente não tem vacina, nosso grande ponto é o controle do mosquito. Na verdade, quem transmite a doença é uma mosquita, né? A fêmea do mosquito Aedes aegypti, e ela tem uma capacidade de colocar mais ou menos 100 a 200 ovos dia, a cada 2 dias, na verdade. E esse ovo pode durar, em média, de 350 a 450 dias. E ela prefere água limpa. Então, quando se fala em entulhos de quintal, enfim, é água parada o problema. Água parada, locais escuros, ela tem predileção para colocar os seus ovos que vão virar, né, larvas, que vão virar pupas e vão virar mosquitos. Quando uma fêmea se alimenta, ela é hematófaga, então ela pega o sangue para alimentar a sua prole, e se esse sangue vem com o vírus, com um desses vírus, zika, chikungunya, dengue, ela acaba passando para toda a sua prole. Então toda a prole acaba saindo infectada, né? Então imagina o controle, a dificuldade do controle desse vetor e a possibilidade dele de picar outras pessoas. Outro detalhe é que o Aedes aegypti, ele é um mosquito doméstico que se fala, né? Ele existe no perímetro urbano. Isso faz com que ele tenha uma média de voo no máximo de 600 metros. Então, em locais onde ele coloca os ovos e aí depois, né, sai essa prole toda infectada, então as pessoas daquela região ficam muito mais propensas então a adquirir. Esse fato poderia ser facilitado se a gente tivesse o controle do mosquito, ou como colocar, detetizar aquela região, ou principalmente eliminar os criadouros. Esse é um grande ponto, um ponto muito importante. E nessa lâmina a gente vê que, na verdade, o que é importante é que ele pica durante o dia. Muita gente confunde, né, colocando aparelhinhos na parede, telas para a noite. Mas à noite a gente não tem o Aedes aegypti, ele pica durante o dia. Então a gente está suscetível, né, a ser picado na casa, no trabalho, no ônibus, como essa tela mostra, né? Então são várias as formas da gente poder estar se expondo a esse mosquito. E como é que a gente vai se proteger? Para a dengue, depois nós vamos comentar sobre a vacina, mas para as outras doenças a gente só tem uma forma de proteção: repelente. Mangas compridas ajudam, calças também, mas em dias muito quentes a gente sabe dessa dificuldade, principalmente com crianças. Então, os repelentes, como a gente pode ver nesse quadro, não tem muitas opções no mercado. O DET é o mais comum, muitos de vocês já viram em farmácias, o Off, o Altan, o Super Repelex. Tem que notar o tempo de ação, porque muita gente coloca de manhã ou de noite o repelente e esquece de repor. Então, se a gente for pegar, por exemplo, o Altan, ele tem um tempo de ação de 2 horas, é um tempo bem curto. Depois ele deveria ser reposto. E aí a gente vai para os tops do momento, os que têm maior evidência, principalmente pelo seu tempo de duração, então tem maior tempo de proteção, que é o Exposes.
Ultimamente tem sido muito complicado achá-lo no mercado para comprar, mas o Expose ele pode ser usado por crianças a partir de 2 anos de idade. Isso tem que também ter muito cuidado. Tem repelentes que só a partir dos 12 anos, tem repelentes que a partir dos 2 anos de idade. E tem um que é o IR3535, uma loção anti-mosquito para crianças maiores de 6 meses. Menores de 6 meses não tem nada de evidência em literatura de proteção que não corra risco, né, de algum tipo de alergia, de prejudicar a pele do bebê. Então, eu peço para que vocês olhem esse quadro com cuidado, tenham bastante atenção para escolher o melhor repelente. Mesmo o óleo de citronela. Óleo de citronela, todo mundo acha que é alguma coisa mais natural, que dá para passar em bebê. Também não, tem que ter muito cuidado. Gestante pode utilizar qualquer um desses, né? Menos o óleo de citronela não tem em literatura evidência para gestante. Os demais todos foram testados em gestantes com segurança. Então, agora nós vamos falar sobre dengue. Dengue, então, é uma doença febril, né, que é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, e o vírus é um vírus RNA que tem 4 sorotipos: dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4. Quando a gente adquire a dengue, a gente adquire imunidade para aquele sorotipo. Durante 6 meses, a gente tem imunidade para todos os sorotipos, mas após 6 meses, a gente volta a ficar suscetível para o sorotipo que a gente não teve. A gente divide a dengue em dengue clássico, febre hemorrágica relacionada à dengue e choque relacionado à doença dengue. A febre hemorrágica tem esse nome que parece meio assustadora, porque a gente imagina que o paciente vai sangrar por tudo, mas não é isso que acontece. Na fisiopatogenia da doença, há um aumento de permeabilidade vascular e a possibilidade de sangramentos. Por isso que ela leva esse nome. A gente vai ver tudo isso com mais calma também. Importante saber que o Aedes aegypti é um mosquito comum, né, em regiões tropicais, e por isso a gente tem ele no Brasil. A gente consegue ver nessa tela a foto da mosquita, né, a mosquita que transmite, e ela tem esse aspecto rajado, ela é pretinha com rajado em branco, e embaixo a gente consegue ver um mapa atualizado dos municípios infestados pelo mosquito. O que significa isso? Um município infestado, ele tem quantidade suficiente de larvas e mosquitos com isso, né, para causar um surto na população caso comece a circular o vírus. Então, se uma pessoa está infectada e ela é picada por um mosquito, então ela passa, o mosquito, ao transmitir para uma outra pessoa, né, passa a dengue. E como ele transmite para toda a sua prole, aí toda a próxima prole sai como possibilidade de transmissor de dengue. Então, a importância epidemiológica, né, da doença e também do controle desse vetor. Além do Aedes aegypti, a gente tem aqui na nossa região, em todo o Brasil, também o Aedes albopictus, que é um mosquito que também tem essa capacidade. É um mosquito que a gente não vê tanto na região urbana como o Aedes aegypti. Ele é um mosquito mais para a região rural, mas que também tem a possibilidade de fazer o ciclo e aí ser um transmissor da dengue. Quando uma pessoa é picada pelo mosquito, então o vírus entra na circulação e ele leva um tempo, então, para manifestar sintomas. Quanto tempo é o período de incubação? De 3 a 15 dias. Então, em média, 7 a 10 dias depois da picada, né, do mosquito, a pessoa começa a apresentar os primeiros sinais e sintomas. Aqui eu trago alguns dados, né, de notificação, porque as 3 doenças são doenças de notificação compulsória no país, pela sua importância, né? Então, dados agora do dia 21 de janeiro sobre dengue, sobre chikungunya e sobre zika vírus. Então, o que a gente pode ver é que aqui a nossa 5ª Coordenadoria Regional de Saúde, ela teve 10 casos notificados. Isso é o período todo, né, do ano passado, até os dados preliminares até 21 de 1 de 2016. Então, a gente tem até essa data 10 casos notificados e 1 confirmado. Chikungunya. Aqui na região de Caxias a gente não teve caso, né, nem suspeito, nem confirmado. Mesmo importado, nós não tivemos. Bento teve 2 notificados e 1 confirmado como importado de chikungunya. Zika vírus. Zika vírus a gente teve um caso notificado em Farroupilha, teve alguns casos, né, notificados em Porto Alegre, foram 15 casos, mas nenhum foi confirmado como Zika vírus.
Então, alguns casos que a gente acabou atendendo, mesmo aqui em Caxias, nós tivemos atendimento de alguns casos de Zika, foram todos importados, né, de outros locais do Brasil, principalmente do Nordeste, e aí Recife, Bahia, foram os locais assim que a gente teve mais, principalmente Salvador e Recife, locais que a gente teve mais incidência de casos importados, como nós chamamos. Então, falando da infecção da dengue. A dengue, ela pode se manifestar como uma infecção assintomática. O paciente fica oligosintomático, às vezes ele fica um pouco cansado, ele tem uma prostração, ele tem uma falta de apetite, mas ele tem um pouquinho de febre, mas não são sintomas floridos. Parece uma gripezinha. A fase sintomática, ela é um pouco mais florida. Ele pode ter sinais de alarme, que nós vamos ver quais são. O paciente pode não apresentar sinais de alarme e ele pode ter uma forma mais grave da dengue. Para fazer o atendimento correto, nós dividimos em 4 cores, como se fosse uma sinaleira, e aí ela indica a gravidade do paciente. Então, azul é o grupo A, que a gente vai atender no consultório, é um paciente sem sinais de alarme, a gente vai ver a característica desse grupo, ele não vai ter prova do laço positiva, vai parecer um quadro. Ele não chega a ser um quadro de resfriado nem gripal, porque ele não envolve vias aéreas. Mas a gente vai ter essa queixa de fraqueza, muita dor no corpo. A palavra dengue vem de pancada. Então, o que o paciente sente é exatamente uma dor por movimento, como se tivesse feito muita academia. É tipo aquele nosso colega que aí no final de semana resolve jogar bola com os amigos e no outro dia não consegue caminhar. Né? Ou aquela nossa colega que resolve fazer a dieta no verão e malha um monte na academia e aí depois, né, não consegue nem rir que tudo dói. Então, é assim que o nosso paciente com dengue sente. Ele vai sentir essa mialgia intensa. É isso que vai chamar atenção para a doença. O grupo B, depois, é um grupo que ainda não tem urgência, ele vai ter, né, uma alteração já de permeabilidade vascular, vai ter a prova do laço, a gente vai ver esses detalhes. O grupo C já é um paciente que já tem essa manifestação sistêmica mais importante, e o grupo D é um paciente que vai precisar ir para uma UTI, para fazer esse manejo com mais cuidado. Então, vamos ver com calma. As manifestações clínicas dessa dengue clássica, como a gente chamava antigamente, né? A gente tinha dengue clássica e dengue hemorrágica. Na verdade, não tem doença diferente. Antigamente a gente achava que a dengue, quando se pegava pela primeira vez, era uma dengue leve. A segunda vez que a gente pegava, a gente fazia o quadro hemorrágico. Não é bem assim. A gente fica sensibilizado com o vírus anterior. Mas isso não quer dizer que todo mundo vai evoluir para um quadro hemorrágico quando fizer o segundo quadro de dengue. Lembrando que a gente só pode ter dengue 4 vezes, uma para cada sorotipo. Pelo menos dos sorotipos identificados até o momento. Se a gente for ter outros sorotipos, a população acaba ficando suscetível de novo e podendo ter dengue de novo. Então, sem sinais de alarme, como é que a gente caracteriza essa doença? É uma paciente que vai chegar com uma febre alta, em média 39, 40 graus, de início abrupto, seguida pode ter cefaleia, muita mialgia, prostração, artralgia, pouca, não muito significante. Uma coisa que é bem prevalente, dor retroorbital. Então ele refere que tem uma cefaleia holocraniana com dor retroorbital. A gente tem entrada desse mosquito quando ele entra na circulação, né? Então o corpo começa a identificar aquela situação estranha e ele começa a mandar, né? Então células de defesa. Quando o macrófago ele fagocita então esse vírus, o vírus acaba explodindo o macrófago e liberando interleucinas e fator de necrose tumoral. E aí o que a gente tem? A gente tem uma alteração de cascata de coagulação, a gente acaba tendo uma fragilidade de endotélio e aí passando líquido para o terceiro espaço. Então o que acontece dentro do vaso é exatamente uma perda de líquido e por isso o grande tratamento da dengue é a reposição hídrica. Exatamente para a gente fazer com que a bomba toda volte a funcionar como ela funcionava antes. Porque a gente acaba tendo uma hemoconcentração, o acúmulo, né, de hemácias, principalmente pela perda de líquido mesmo, e aí a situação da perda de líquido levando ao choque. Essa gravidade tem um grupo de pacientes que tudo isso acaba sendo mais complicado, que a gente vai chamar esse grupo de risco. Mas enquanto isso, a gente vai ver a forma mais branda. Como a gente tinha falado, febre alta,
cefaleia, dor retroorbital e muita mialgia. Esse paciente pode ter náuseas e vômitos, ele pode ter um exantema. Como é que é o exantema dele? Geralmente ele começa pela barriga e vai então para os membros depois. Começando pelo abdômen, ele é um exantema muito parecido com o da rubéola. É eritematoso e em forma de lixa, áspero. Tu toca, ele é muito pruriginoso e tu toca, ele tem esse aspecto de lixa, ele é áspero. Ele lembra, como a gente tinha falado, o da rubéola. Qual é a diferença do da rubéola? O da rubéola começava no pescoço e descia. Esse começa na barriga e aí espalha. Além disso, o paciente pode ter hepatomegalia, ele pode ter um pouquinho de petequias e até epistaxe, raramente. A gente geralmente não vê esse quadro nos pacientes. O que a gente vê é cefaleia, dor retroorbital, muita mialgia e febre. E a gente vai relembrar isso aqui, porque tudo isso dura no máximo 7 dias. Então, febre, dor retroorbitária, cefaleia, mialgias, inapetência e exantema, como a gente pode ver nesse quadrinho aqui que mostra o menino nas suas diversas situações, isso no máximo com duração de 7 dias. Durou mais que isso, a gente não vai pensar em dengue. Quer dizer, o paciente refere, quanto tempo você está com febre? Ah, tô com febre há 10 dias. Você já não vai pensar em dengue, né? Lembrar que tem que ter o dado epidemiológico. A gente ainda não tem dengue na nossa região, então o paciente tem que ter viajado para uma área que tenha dengue autóctone. Então, passando para um quadro mais importante de dengue, então, que a gente consegue observar os sinais de alarme, eles identificam, na verdade, uma fragilidade capilar, a disfunção de órgãos e que pode levar ao choque do paciente. A gente vai dividir essa outra forma de dengue no grupo A. O grupo A é o dengue clássico, é o leve, a gente vai dividir em grupo B, que é o grupo A mais uma prova do laço positiva, o grupo C, que é o grupo B mais sinais de alarme, e o grupo D, que é o grupo C com choque. Então quer dizer que é um avanço da doença, é tudo uma doença só, que ela pode se manifestar de uma forma bem leve, dependendo de comorbidades do paciente, ela pode evoluir para uma forma mais grave. Lembrar que nos casos graves, em 3 a 7 dias, o paciente piora muito e ele evolui para o choque. E tem muita dor abdominal e ele pode ter manifestações como hepatite, como encefalite e hemorragias intraabdominais. Então a gente tem que ter um cuidado bem especial com esse paciente. Como é que é a prova do laço? A gente falou na prova do laço. Como é que se faz a prova do laço? Não se faz mais um torniquete no braço do paciente. O que a gente faz? A gente mede a PA do paciente. Todo paciente que tiver suspeita de dengue, chikungunya, zika, a gente tem que ter os sinais vitais dele bem evidentes. Mesmo que eles sejam aferidos por um funcionário, o ideal é que o colega também faça isso pessoalmente. Então, como é que a gente faz a prova do laço? A gente vai aferir a PA do paciente. Então, mede e, por exemplo, deu 140 por 80. Desinfla o manguito. Infla de novo até a metade disso, 100. Então, a média, né, dá 80 por 140, 100. Então, infla de novo até 100 e segura por 3 a 5 minutos. A gente sabe, quando a gente está medindo a PA, do desconforto que é. Então, se você consegue ver que o braço do paciente já consegue petequiar, que ele já vai ter a fragilidade capilar demonstrada, então você não precisa terminar os 5 minutos. É o suficiente aquele tempo ali. Fez fragilidade, a gente já para. E o que vai caracterizar? Exatamente o que a gente consegue ver nessa tela aqui, que foi feito com o paciente. Foi medido a PA, né? Petequiou o braço dele, mostrou a fragilidade capilar e o paciente, então, a gente vai medir num quadradinho de 2,5 por 2,5, mais ou menos 1 polegada, 20 petequias. Nesse braço, a gente já consegue ver que tem muito mais que 20 petequias. Então, isso aqui é uma prova do laço francamente positiva. Só lembro para os colegas que tem pacientes anticoagulados que aí não se faz prova do laço, porque óbvio que ele vai ter fragilidade capilar. Então, a gente já considera esse paciente como paciente de grupo de risco. E ele já entra, ele nunca vai ser grupo A, ele vai ser sempre do B em diante. Bom, como é que a gente faz o diagnóstico laboratorial? A gente tem exames específicos, né? Então, a sorologia para dengue. Só que para ela positivar, o que a gente vai pedir é o IgM para dengue. É importante que a gente saiba que a gente leva, em média, 4 a 7 dias para ter anticorpo suficiente para positivar o exame laboratorial. Então, antes de 7 dias, quando o paciente vem ver a gente no consultório, no pronto atendimento, não adianta pedir sorologia para dengue.
A IgM para dengue a gente tem que pedir a partir do 7º dia. Essa doença, como uma doença de notificação compulsória, a gente vai notificar para a vigilância epidemiológica e ela vai fazer toda a busca, não só a vigilância epidemiológica, em ver esse paciente coletar os exames para confirmar, mas também vai ter a vigilância ambiental que vai dar uma olhada no local onde o paciente mora para ver se não tem chance de ter larvas ou mosquitos, né, que possam então iniciar um ciclo, para que a gente tome bastante cuidado. De exames inespecíficos, básico para o manejo da dengue é um hemograma, pelo menos um hematócrito, né, com plaquetas. Então a gente precisa ver a hemoconcentração e avaliar, né, se tem uma plaquetopenia importante para a gente poder definir para que grupo esse paciente vai. Aqui embaixo, nessa tela, vocês vão ver um quadro vermelho que tem os pacientes de grupo de risco. Que pacientes são esses? São pacientes que têm, por alguma situação clínica ou pela sua idade, alguma imunodeficiência, ou eles têm uma hiperreatividade, quer dizer, por exemplo, pacientes, a gente vai ver gestante, uma paciente que tem uma imunodepressão relativa, a idade menor que 2 anos ou acima de 65 anos, 2 anos, né, ter o sistema imunológico incompleto, ainda imaturo, mais de 65 anos tem imunossenescência, quer dizer, não responde tão bem como respondia, paciente hipertenso, diabético, asmático, o asmático ele é hiperreator, então muitas vezes os processos inflamatórios dele são exacerbados e aí ele evolui para um quadro mais grave de dengue. DPOC, hepatopata, doença hematológica ou renal, que são pacientes que sangram com mais facilidade, doença severa do sistema cardiovascular, principalmente os anticoagulados, porque vão sangrar mais. Por que doença ácido-péptica? Porque também sangra a úlcera intestinal. E doença autoimune, porque é um hiperreator. Então, esse a gente vai ter como grupo de risco. Se aparecer um desses pacientes, desse grupo, mesmo que ele tenha um quadro tranquilo, que você classificaria como um grupo A, ele vai ser sempre classificado como B em diante. O que vai diferenciar nesse manejo? Ele vai ser atendido num outro local. O grupo A é atendido em ambulatório e consultório, o grupo B precisa de uma avaliação num pronto atendimento. Então, vamos entender um pouquinho como é que funciona, né, a sorologia para dengue que eu tinha explicado. Então, tem um período de incubação em que vai aumentando a viremia, a gente pode ver nesse quadro. Então, do D0 ao D5, a gente tem uma viremia que tem um pico no 3º dia. A partir do 3º dia, o corpo reage, a gente começa a produzir anticorpos específicos para dengue, que a gente vê ali o IgM, a infecção primária. Você vai ver que lá pelo 10º dia, 9º, 10º dia é o pico do IgM. Por isso a gente não pode pedir antes, porque a partir do 10º dia a gente tem certeza que vai ter dengue. Entre o 7º dia e o 10º dia é o período ideal para se pedir a sorologia. A partir do 10º dia a gente vê que começa a aparecer o IgG. O IgG vai ficar por toda a vida do paciente e o IgM vai ficar em média por 3 meses positivo. Só que quando a gente pega a dengue de novo por um outro sorotipo, o IgM positiva de novo. E aí você vê que ele tem um período menor. Então, se o paciente já teve uma vez dengue e você for pedir a sorologia para dengue, IgM, tem que lembrar que o 7º dia é crucial, porque se pedir antes não vai estar positivo. A gente vê ali do 6º ao 30º dia a possibilidade de ter o IgM. Então, depois não tem problema. O problema é pedir antes que não vai estar positivo. E o IgG vai estar sempre positivo. Por quê? Porque ele já teve infecção prévia por dengue. Então, o IgG não me interessa. Então, se vai pedir uma sorologia, não precisa pedir dengue, IgM e IgG. Pede só dengue e IgM, porque aí você vai ter certeza se é uma doença aguda. Nessa próxima tela, a gente consegue ver a evolução dos dias de doença, né, e as fases do paciente. Ele entra numa fase febril inicial, em que ele tem uma alta viremia e a febre está alta. Depois ele vai para a fase crítica. O que queria chamar a atenção dos colegas é o seguinte: do 3º ao 7º dia é a fase crítica. Então, muitas vezes, nesse período, a febre cai. A gente tem uma tendência a pensar em doença infecciosa que se a febre baixa, o paciente está melhorando. Na dengue, não é bem assim. Então, se a febre baixar, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, porque esse paciente pode estar evoluindo para um choque. Então, esse é o período do 4º ao 6º dia que tem a maior parte das hemorragias, a gente nota a hemoconcentração e a baixa de plaquetas. Esse é um período que está começando a subir o IgM. Então, você vê que não adianta pedir IgM para dengue quando o paciente às vezes chega com dengue. Tem que saber exatamente o dia do início da febre, contar 7 dias, e aí assim, a gente vai ter o período
ideal para depois desses 7 dias, pedir o IgM. Então, vamos começar com o tratamento. Como é que a gente vai manejar esse paciente? Então, quais são os sinais de alarme de dengue? Para que é importante isso? O paciente que tem esses sinais de alarme, ele não pode ser manejado em casa ou no pronto atendimento. Ele tem que ter uma internação hospitalar. Por quê? Porque é um paciente muito frágil. Ele é um paciente que pode piorar a qualquer momento. Pelo menos nesse período, nessa semana de observação, ele tem que ter um cuidado maior no hospital. Então, paciente que tem dor intensa e contínua, porque ele pode ter sangramento visceral, paciente com vômitos persistentes, hipotensão postural ou lipotímia, hepatomegalia dolorosa, sangramento de mucosas ou hemorragias importantes, tipo hematêmese ou melena, sonolência ou irritabilidade, porque ele também pode estar tendo alterações em sistema nervoso, sangramentos, diminuição de diurese. Por que é importante a diminuição da diurese? Porque muitas vezes o paciente, começa a perder líquido, ele começa a ficar hipotenso, isso é um importante sinal. E além disso, se o paciente tem alguma deficiência renal, alguma insuficiência renal, se a gente colocar muito líquido para dentro, ele acaba fazendo edema agudo de pulmão. Então a gente tem que ter muito cuidado. Se esse paciente tem alteração de diurese, fica com ele no hospital. Diminuição repentina da temperatura corpórea ou hipotermia, que a gente sabe que isso é um sinal de choque. Aumento repentino do hematócrito, hemoconcentrou. Se não melhorar essa hemoconcentração, esse paciente é um paciente que ainda está perdendo líquido para o terceiro espaço, então ele tem que ficar sob observação. Queda abrupta de plaquetas, porque ele pode sangrar, e sangrar em sistema nervoso, sangrar visceral, então é importante, e desconforto respiratório. Então, esses são sinais. Tendo um desses sinais, basta para o paciente ficar. Não precisa ter todos, basta ele ter um e ele já é classificado como grupo C. Aqui, nessa próxima tela, a gente vê a orientação do Ministério da Saúde para o manejo da dengue. Esse é o último quadro que a gente tem para o manejo. E ele é bem completo. Todos os pronto atendimentos têm esse quadro. E a gente vai ver ele só por cima um pouquinho, porque ele pode ser detalhado com cuidado, e os colegas também podem ter acesso a ele, pode solicitar por e-mail para mim que eu envie o material, ou mesmo aqui para a Unimed que a gente disponibiliza. Então, a gente vai avaliar a suspeita de dengue, que é qual? Lembra que é 7 dias, 7 é o número mágico aqui. 7 dias com febre, no máximo, e mais pelo menos 2 sintomas, que são cefaleia, dor retroorbitária, exantema, prostração, mialgia ou artralgia. 2 desses, mais febre a 7 dias, epa, pode ser dengue. Então, como é que a gente vai manejar? Aí a gente vai ver, primeiro, tem sinal de alarme? Tá descrito aqui os sinais de alarme. Não tem. Se ele não tem sinal de alarme, óbvio que ele não tem sinal de choque. Então, a gente já tá descendo com a flecha pro não. Aí eu vou fazer a prova do laço. Ele tem prova do laço positiva? Não tem. Então, ele é meu grupo A. Ele é azul. Ele é tranquilo para eu manejar em ambiente ambulatorial ou consultório. Tem prova do laço positiva. Ele é um grupo B. Ele é um grupo verde. Ele não é um paciente ainda em risco, mas ou ele é daquele meu grupo de paciente do grupo especial, do grupo de risco. Então, esse grupo de risco vai cair direto no B. E aí eu vou avaliar ele no pronto atendimento, porque eu preciso de exames naquele dia para poder liberar ele para casa. A diferença é essa. No grupo azul, eu vou poder pedir exames e ver no dia seguinte. No grupo verde, eu só vou liberar para casa o paciente depois que eu ver os exames dele. Se ele tem um sinal de alarme, aí ele já vai direto para a internação no hospital. E aí a gente vai pesquisar se tem só sinal de alarme ou se já tem algum sinal de choque. Se ele tem só sinal de alarme, ele pode internar numa enfermaria para manejo. Se ele tem sinal de choque, óbvio que ele vai para uma UTI ou pelo menos uma unidade semi-intensiva para o manejo dele. E aí vocês vão ver que o quadro segue para a página seguinte. E aí tem todas as dicas de como manejar. É óbvio que a gente não vai ler esse quadro, mas está tudo ali. É só seguir com o dedo. Eu tenho que saber classificar o meu paciente. No momento que eu classifico, bom, aí eu sigo o manejo. E tem esse manejo conduta para criança e adulto. A gente só vai ver algumas dicas agora nos próximos slides aí. Então, grupo A, que é o atendimento de consultório, um pronto atendimento rápido ou ambulatorial. Então, ele vai ter febre até 7 dias, 2 sintomas daquele quadro que a gente viu, cefaleia, dor retroorbitária, prostração, exantema, mialgia, artralgias, ter a história de ter ido, dado epidemiológico, de ter ido para um local que tenha dengue, Ele não vai ter sinais de alarme, ele tem que ter prova do laço negativa e ele não é daquele meu grupo de risco. Como é que eu vou manejar esse paciente?
Se ele tiver esse histórico de mais de 6 dias de doença, eu posso pedir dengue IgM. Se ele não tiver, eu vou segurar, só para pedir a partir do 7º. E vou pedir para ele hemograma e plaquetes e vou pedir para que ele retorne no dia seguinte. Antes de liberar o paciente, eu tenho que hidratar o paciente. A hidratação pode ser pela boca, de hidratação oral. Lembrar que está valendo chá, suco, soro caseiro, qualquer forma de hidratação. Óbvio que bebida alcoólica não entra nesse grupo, né? Chimarrão também não, que é óbvio na nossa região. E aí com esse calor o pessoal acha que um chopp, né, uma cervejinha também vai entrar nesse grupo. Não entra, isso não vale. Então, são líquidos e aí a gente vai repor esses líquidos. Tem a reposição para criança, como a gente vai ver, reposição para adulto. No grupo B, a gente vai detalhar isso, porque o grupo B é um grupo A, só que ele tem a prova do laço, ou algum sinal de sangramento, né? Então, como é que a gente vai manejar esse paciente? Ele chega no pronto atendimento, eu vou ver se ele tem até 6 dias de febre, se ele não tem, eu não vou pedir a IgM ainda, mas eu vou fazer plaquetas e hemograma. E eu tenho que ficar com ele ali, hidratando. Se o paciente tem boa via oral, eu vou hidratar ele. E como é que é essa hidratação? A gente começa aqui com hidratação oral supervisionada. Em adultos, a gente faz mais ou menos 80 ml quilo dia, como a gente pode ver na lâmina, sendo 1/3 do volume administrado a 4 a 6 horas na forma de solução salina isotônica. Então, a gente dá o soro caseiro ou mesmo a aguinha para o paciente tomar e a gente está vendo que ele tem uma boa ingesta. Se for criança, a gente faz soro de reidratação oral, também 50 a 100 ml quilo em 4 horas. Então, enquanto ele está esperando o exame ficar pronto, ele fica bebendo líquido. Se ele não tem condições, a gente vai fazendo venoso. Mas se ele tem condições, a gente já está fazendo oral. Lembrar só que não pode tomar coisas com açaí, nem beterraba, porque fica muito complicado para a gente ver a urina depois, porque aparece, né, avermelhado e tu não sabe se tem algum sinal de hematúria. Aí a gente perde esse dado. Então, só lembrar disso. No atendimento ainda do grupo B, se esse paciente depois, quando você vê o exame, ele não tem hemoconcentração, plaquetas normais, beleza. Se ele principalmente não tem hemoconcentração, é um fator importante para eu poder liberar ele para casa. Ele vai hidratando e com a possibilidade de retornar em 24 horas. Aí, à medida que o hemograma dele vai normalizando, eu não preciso continuar o acompanhamento dele. Só lembrar que eu tenho que notificar essa doença e que tem que ser coletado a sorologia para dengue depois do 7º dia. No grupo B, se o paciente não melhora, então se ele não melhora, ele acaba indo para o C. Ou então eu classifiquei esse paciente como ele era aquele meu paciente do grupo de risco e ele tinha um sinal de alarme. Ou ele já tinha sinais de choque. Então ele vai ficar no hospital. E aí eu vou classificar. Se tem só sinais de alarme, grupo C. Mesma coisa, né, sobre a sorologia para dengue, a solicitação da sorologia, mas eu vou pedir muitos outros exames para poder avaliar como é que esse paciente está. Então, eu tenho exames de sangue, hemograma com plaquetas, ureia e creatinina, gasometria, eletrólitos, transaminases, glicose, albumina, provas de função e lesão hepática. Se tiver letargia ou confusão mental, eu vou fazer um líquor. Se tiver dor abdominal, eu vou fazer um ultrassom. Se eu tiver uma tosse, um desconforto respiratório, mesmo tosse seca, eu vou fazer um raio-x. Então, eu vou investigar esse paciente como um todo. E aí eu vou identificar e começo a hidratação dele. A hidratação endovenosa para o grupo C, ela pode ser feita tanto na emergência, no setor de emergência do hospital, quanto numa enfermaria supervisionada. A gente inicia com uma fase de expansão para a criança, como a gente pode ver aqui nesse texto. Eu não vou entrar em detalhes, porque tem naquele manual, e mesmo tem manual específico para dengue, você pode baixar mesmo o aplicativo que tem para smartphone também para ver o manejo da dengue, ou você pode pedir o material para nós aqui mesmo do Hospital da Unimed para lhe orientar sobre como fazer esse manejo, mas saber que tem uma reposição, né, uma hidratação que muitas vezes é com soro, outras vezes, dependendo da situação da criança, é com Ringer, e adultos também. Uma hidratação imediata, a gente faz um desafio hídrico para ele, né, um período de expansão com 20 ml quilo hora, em 2 horas, com soro fisiológico ou com Ringer. E aí a gente vai avaliar o hemograma. A partir do momento que ele continua hemoconcentrado, eu vou manter esse tipo de manejo, como a gente pode ver aqui na tela. Quando ele começa a melhorar o hemograma, ele vai passando para outro grupo. Então, ele era C, melhorou o hematócrito, não está mais hemoconcentrado, ele passa para B. Melhorou o hemograma, está com plaquetas normais, ele passa para A. E aí, assim, a gente consegue, né, deshospitalizando o paciente. O grupo D é o grupo que vai ter sinais de choque. Quais são esses sinais de choque?
o choque mesmo, que a gente identifica, uma pressão arterial convergente, extremidades frias, cianose, pulso rápido e fino, enchimento capilar lento e hipotensão arterial. Sinais de choque básicos, choque hipovolêmico, né? E aí a gente vai manejar como um paciente grave numa UTI, fazendo uma hidratação parenteral salina isotônica também, 20 ml quilo, mas a gente vai fazer rápido, em 20 minutos. Como a gente tinha visto no quadro anterior, a gente tinha 2 horas para fazer, né, no grupo C, os 20 ml quilo hora, mas no grupo D a gente não vai levar 2 horas, a gente vai fazer em 20 minutos. Faz imediatamente e avalia mais ou menos em 30 minutos no máximo o hemograma desse paciente. Enquanto ele estiver com o hematócrito alterado, a gente vai fazendo, não importa o grupo que ele está, se é no grupo D, no grupo C ou no grupo D, quando a gente faz esses desafios hídricos assim, a gente vai fazendo, vai mantendo. Pode ser feito até 3 vezes o desafio e pode se passar para estava fazendo com soro fisiológico, aí passa a fazer com colóide, com ringer. Né? Vai avaliar, tem que cuidar sangramentos, tem que cuidar uma hiperidratação, avalia, é importante ter a albumina do paciente, porque você vai colocar muito líquido para dentro, então cuidado, né, para não fazer edema. Lembrar que o hematócrito tem que ser visto de 2 em 2 horas, nesse período de instabilidade, e aí depois você poderá pausar também o hematócrito, a cada 6 horas, depois a cada 12 horas, plaquetas também a cada 12 horas, à medida que esse paciente vai melhorando. Em vigência de hemorragia visceral importante ou em sistema nervoso central, algum sinal de possibilidade de hemorragia em sistema nervoso, aí sim a gente vai fazer transfusão de plaquetas, né? Também plaquetopenia abaixo de 50 mil é indicação de transfusão de plaquetas. A gente não tem muito mais o que oferecer para esse paciente. A gente não tem antibiótico terapia, a gente não tem um antiviral potente contra a dengue. Então, o que a gente vai fazer é dar o suporte clínico para esse paciente passar dessa fase, né, de instabilidade clínica, né, de perda de líquido que ele estava sofrendo por essa vasculopatia que ele estava passando, né, ele acaba tendo uma vasculopatia e uma fragilidade capilar importante. Ele tem que passar por essa fase e aí sim, ele tem chance de sobreviver. Então, o que a gente chama muito atenção, porque acaba se perdendo o paciente com dengue, é reconhecer esses sinais e sintomas de dengue, reconhecer os sinais de alarme, reconhecer os sinais de choque e aí direcionar o tratamento, o manejo do paciente correto pelo grupo. Quando que a gente tem que internar um paciente no hospital? Presença de sinais de alarme, recusa de ingestão de alimentos e líquidos, porque se eu não consigo hidratar, eu não consigo fazer aquele desafio hídrico oral, então eu já interno, já faço EV, comprometimento respiratório, plaquetas abaixo de 20 mil, impossibilidade de retorno para segmento aqui na Unimed ou numa UBS, onde, enfim, ele gostaria de ser atendido no consultório, porque tem pacientes que moram longe, às vezes moram, né, em área rural e aí até conseguir um deslocamento para a cidade é perigoso. Se tem comorbidades, aquele nosso grupo, né, que a gente chamou de grupo de risco, lembrar que esse grupo tem que ser avaliado num pronto atendimento, né, para ver o exame antes de liberar ele para casa com hidratação oral e alguma outra situação que o colega julgue necessário, que acha que aquele paciente não está bem, então ele interna. Quando que a gente pode dar alta para esse paciente? Ele precisa preencher todos esses critérios aqui da tela. Então, os critérios de alta são estabilidade hemodinâmica durante 48 horas, ausência de febre por 48 horas, melhora visível do quadro clínico, normalização do hematócrito pelo menos por 24 horas e plaquetas em elevação ou acima de 50 mil. Assim, você vai estar seguro para liberar o seu paciente para casa. Eu trouxe aqui um pouquinho sobre a Dengvaxia. A Dengvaxia, ela foi liberada no Brasil, a gente está sabendo agora no final do ano, né, que nós temos uma vacina para dengue, uma vacina do laboratório Sanofi Pasteur, e essa vacina é uma vacina recombinante. Ela contém os 4 sorotipos do vírus e é muito difícil conseguir até então uma vacina que conseguisse ser efetiva para todos os sorotipos. A efetividade dela geral é 56%. Paciente que já teve dengue tem uma resposta melhor. Ela protege em 75% os casos graves que acabam evoluindo, né, para uma UTI, para uma assistência hospitalar ou mesmo para o óbito. Então essa é uma vacina muito importante numa epidemia.
Eu tenho que sair por aí fazendo a vacina? Bom, a gente está conhecendo essa vacina, a gente vai ter, né, as indicações. Essa é uma vacina que foi testada em crianças após 9 anos de idade, né, no seu estudo, no seu melhor estudo, que é o que validou a entrada dela no Brasil. Então, ela vai ter indicação acima dos 9 anos, para adultos também. Então, a gente está vendo os resultados dessa vacina no pós-comercialização no México, ela já está, em alguns países da América Central ela já está também. Ela foi testada na Ásia, ela foi testada na África com excelentes resultados. Lógico que uma epidemia, você ter 56% de eficácia numa vacina, e você ter uma proteção de um quadro grave de 75%, é muito importante. O detalhe é que são 3 doses. Elas vão ter o intervalo de cada dose em 6 meses. Então, é uma vacina que a gente ainda está vendo que preço que ela vai chegar no mercado, né? É uma vacina que o Ministério da Saúde não demonstrou interesse agora de colocar no Programa Nacional de Imunização. Então, ela vai entrar nas clínicas particulares. Ela é interessante para quem viaja muito, ela é interessante mesmo para cá, porque a gente não sabe, né, se a gente vai ter dengue, em quanto tempo a gente vai ter dengue. A gente sabe da globalização, então, que o paciente viaja de um local para outro com muita facilidade e o mosquito vem junto, né? Vem de avião, vem de carro, vem de caminhão. A gente sabe que ele chega rápido e a gente sabe que muitas vezes a gente não tem um aqui, né, que é um mosquito que tem o vírus da dengue, mas a gente pode receber um mosquito que tem o vírus da dengue e ele começar o ciclo. Então é bastante complicado. Só lembro que quando você atender um paciente com dengue, lembre para ele de usar repelente, porque esse paciente que está com dengue pode ser picado por um mosquito e aí começar o ciclo na nossa cidade. Bom, falando de chikungunya agora. Chikungunya é um vírus, né, também do gênero alfavírus, transmitido pelo mesmo mosquito Aedes aegypti e também pelo Aedes albopictus. A incubação dessa doença varia de 3 a 7 dias. Foi uma doença que inicialmente a gente via os casos na Ásia e na África, e aí como a mosquita viaja pelo mundo inteiro, né, ela também, né, acaba chegando no Brasil, ou se foi também um paciente infectado num desses outros países que chegou no Brasil, e desde 2009 a gente começou a observar casos importados de chikungunya. Ela teve importância epidemiológica a partir de 2014. E a gente vai ver, a gente viu lá no início alguns dados sobre ela aqui no nosso estado também, e a gente tem que ficar de olho. É uma doença que tem uma viremia de 5 dias e um período de incubação até 12 dias, em média uma semana. Como é que é a clínica? Chikungunya, ela se apresenta de forma aguda, subaguda e crônica. A aguda, a gente vai ter febre e muita artralgia. Diferente da dengue, que tinha muita mialgia, essa doença é uma doença meio quebra-ossos, né, que o pessoal falava, porque a dor é na articulação. Esse paciente tem muita dor nas extremidades e nas grandes articulações, podendo estar associado com cefaleia e mialgia. A mialgia nunca é aquela mialgia da dengue tão intensa, mas é uma dor principalmente em membros inferiores. Também é frequente a ocorrência de exantema maculopapular. Então, diferente do exantema que a gente via na dengue, que é aquele áspero, esse exantema ele é mais maculopapular. A gente vê mais mácula e às vezes as pápulas se agrupam, né, e formam placas. Mas o mais comum é a gente também ver em abdômen e depois para os membros. Os sintomas costumam durar de 7 a 10 dias. Então a gente não vai ter chikungunya com mais de 10 dias também. E nem febre. Então lembra, dengue, o número mágico era 7. Chikungunya, no máximo 10. Mas a dor das articulações dura por anos. Então, no mínimo 30 dias, o paciente ainda vai se queixar de dor nas articulações. Mas o que a gente tem visto é que pacientes ficam sequelados, e aí a gente fala da forma crônica. A forma crônica da doença é que a articulação acaba sendo prejudicada sempre. O exantema, lembrar que em adultos ele é um exantema maculopapular, como eu tinha falado, mas em crianças pequenas ele pode ser um exantema bolhoso, o que assusta um pouco quando a gente vê. Ele é vésico bolhoso e as bolhas são grandes. O diagnóstico vai ser IgM ou o aumento do anti-chikungunya, que é um GG, né, o título de IgG. Só que como a gente não tem chikungunya aqui no Brasil, a gente vai pedir sempre o M. Então, eu tenho suspeita de dengue, IgM para dengue. Tenho suspeita de chikungunya, IgM para chikungunya. Quando que eu vou pedir? Não antes do 7º dia da doença. E como é que eu vou tratar meu paciente? Infelizmente, a gente também não tem um antiviral para essa doença, nem uma vacina. Então,
vai ser paracetamol, a gente pode usar ibuprofeno, pode usar algum outro ânico, corticoide nas formas mais graves, evitar o ácido acetil salicílico em qualquer dessas doenças. Tá? A imunidade é permanente para a doença. Depois que a pessoa teve chikungunya, ela fica imune à doença. Diferente da dengue, que ela precisa ter cuidado para cada sorotipo. Mas a chikungunya é um sorotipo só. E aí, tendo a doença, fica imune para aquela doença. Aqui eu coloquei um quadro que ele é interessante, só salientar para vocês que algumas pessoas complicam com o chikungunya. Sempre pensa que é uma doença tranquila, vai dar artralgia, que pode ficar como sequela. Mas também, algumas vezes, ela se apresenta de forma diferente, como meningoencefalite, encefalopatia, com quadro de Guillain-Barré, com síndrome cerebelar, como paralisia e parestesia. Então tem que lembrar que sintomas neurológicos podem estar presentes. Ocular, né, para os colegas oftalmos lembrarem que neurite óptica, iridociclite, retinite, uveíte também pode ser causada por chikungunya. Cardiovascular, a gente vai ter miocardite, pericardite, insuficiência cardíaca, algumas arritmias. No dermatológico, a gente pode ter uma hiperpigmentação fotossensível depois da doença. Pode ter úlcera aftosa, a dermatite vesico-bolhosa que a gente vê nos bebês, pode ter uma insuficiência renal aguda, nefrite, pode ter discrasia sanguínea. Esse vírus pode se manifestar como pneumonia, nessa doença viral, com insuficiência respiratória, na forma de hepatite, na forma de pancreatite. Então, quer dizer, a gente tem uma doença que, dependendo do paciente, se ele tem também aquele paciente do grupo de risco, tomem bastante cuidado, porque aquele paciente ele pode ter uma manifestação, né, exacerbada da doença. A complicação ela não foi muito descrita para grupos especiais, qualquer paciente pode ter, mas a gente sabe que pacientes imunodeprimidos, pacientes que têm uma hiperreatividade, esses pacientes são mais propensos a ter complicações. E como é que a gente maneja a chikungunya? Aqui também está o quadro, né, do Ministério da Saúde que vai falar sobre o caso suspeito e seu manejo. Caso suspeito, fase aguda, o paciente vai ter no máximo, não, então febre por até 7 dias, no máximo 10. E a artralgia muito importante de início súbito. Né? E ter estado num local que tenha chikungunya autóctone por pelo menos nos últimos 15 dias. Aí a gente tem o grupo de risco ali, ó. Cuida desse grupo de risco, que é o grupo que complica. Gestante maior que 65 anos, menores de 2 anos, exceto neonatos, e pacientes com comorbidades. Aquele nosso grupo de risco da dengue, ele está presente aqui também. Então, você vai avaliar critérios de gravidade, critérios de internação, ou se o paciente é de grupo de risco. E ali, os critérios de gravidade e de internação, eu queria citar para vocês. Acometimento neurológico, sinais de choque, que a gente já tinha visto na dengue, dispneia, dor torácica, vômitos persistentes, paciente neonato fica no hospital, né? Até 30 dias de vida fica no hospital, descompensação de doença de base ou sangramento de mucosa, esses pacientes têm que internar e têm que ser supervisionados numa enfermaria ou, de repente, dependendo da gravidade, levado para uma UTI. Então, a gente vai avaliar o paciente verde, o paciente sem sinais de gravidade, sem critérios de internação e não é do meu grupo de risco. Eu vou acompanhar ele ambulatorialmente ou no consultório. O paciente do grupo amarelo é uma paciente que é o do grupo de risco. Então, ele nunca vai ser verde, ele vai ser sempre amarelo. No chikungunya. Lá na dengue ele entrava sempre por pronto atendimento. Aqui ele já também vai para um pronto atendimento para ser observado. E o paciente com sinal de gravidade ou critério de internação, esse paciente vai acompanhar hospitalizado. E aqui na próxima tela a gente vê todo o manejo, desde exames específicos, a importância da notificação compulsória dessa doença e aí a avaliação, como é que a gente vai manejar esse paciente. A gente não vai entrar em detalhe, porque ele está descrito, né? Mas é fácil. O mais importante para o colega é, de novo, identificar para qual grupo você vai classificar o seu paciente. Classificando no verde, classificando no amarelo ou classificando no vermelho. E aí maneja, né, conforme esse segmento. Agora, para finalizar, nós vamos falar sobre o Zika vírus. O Zika vírus, então, né, ela desbancou a chikungunya a gente mostra aqui nessa telinha aqui de brincadeira, né, ela ganhando a coroa, porque a gente achava que a chikungunya ia ser um problema grande para a população, e o Zika veio com a Copa do Mundo e acabou desbancando, né, a coroa do Zika, da chikungunya, e o Zika passou a ter grande importância. Por quê? Porque até então ele parecia uma virose como qualquer outra aqui. Bom, veio com a Copa, dava um exantema, dava conjuntivite e a gente não se importava muito.
E aí apareceram os primeiros relatos da infecção de gestantes, né? E com pacientes nascendo os filhos com microcefalia. Aí ela ganhou uma importância mundial. Então vamos falar um pouquinho de Zika. Zika, então, é uma doença causada por um flavivírus, transmitida por mosquitos do gênero Aedes, de novo, e aí a aegypti e o albopictus, com período de incubação no máximo de 12 dias. Você vê que as três doenças são muito semelhantes. A clínica, nessa aqui, o paciente tem febre baixa, tem artralgia, tem mialgia, nada tão exacerbado como no chikungunya, a artralgia, e na dengue, né, a mialgia, mas ele tem. E ele tem o exantema maculopapular, que eu vou mostrar para vocês. Além disso, ele pode ter edema em membros inferiores, a hiperemia conjuntival é clássica também, ela está quase sempre presente, quase 90% dos pacientes relatam hiperemia conjuntival não purulenta. Então, tenha cuidado, paciente com febre, né, que tem um exantema, como eu vou mostrar para vocês, maculopapular, e que tem uma conjuntivite não purulenta. Com menos frequência, a gente vai ver dor retroorbital, anorexia, vômitos, diarreia também está presente, principalmente em adultos, e dor abdominal em crianças. Em alguns casos, a infecção pode ser assintomática, mas é raro. Geralmente, a febre, a hiperemia conjuntival e exantema quase sempre está presente. A doença é autolimitada, com uma duração no máximo de 7 dias também. Como vocês viram, as três doenças, dengue, chikungunya, né? E agora a Zika, 7 é um número mágico, né? Mais do que isso, não deve ser. Qual é a complicação? O que a gente viu com o nosso histórico de Zika? No Brasil, o primeiro caso de Zika veio da Bahia, né? Em abril do ano passado. Eu tive a oportunidade de conhecer o colega que foi investigador do caso. Ele viu casos de exantema, um caso parecido com dengue, mas não era bem parecido com dengue. O paciente tinha muita... O que chamava a atenção do colega foi muita hiperemia conjuntival, muito mais do que aparecia na dengue. E o paciente tinha mialgia, mas não era tão importante, nem artralgia como chikungunya, que era tão importante. Foi feita, então, na Fiocruz a investigação de doenças virais, não se achou nada, então começou a se fazer um painel viral para outros vírus. E aí se descobriu o Zika. E aí, além da Bahia, Recife também foi um outro local que começou a exacerbar casos. Então, o Nordeste brasileiro foi onde se iniciou, né, a investigação do Zika no Brasil e a importância dele epidemiológica, mas até então ele parecia ser um vírus tranquilo. No ano passado, se observou muito mais casos do que a rotina de Guillain-Barré e síndromes neurológicas, principalmente encefalites. Crianças e idosos com encefalite e não importa a idade, com Guillain-Barré. Isso é uma coisa que chamava atenção. Com o tempo foi se fazendo sorologia para Zika, identificando que esses pacientes tinham tido um quadro viral prévio, que é comum nos casos de encefalite e Guillain-Barré ter uma sintomatologia, né, viral, e aí então exacerbar para um quadro neurológico. Mas a grande importância mesmo veio com os RNs, né, que nasciam com microcefalia, e agora a evidência de aborto relacionado ao Zika vírus. O diagnóstico, até o momento a gente não tem kit comercial de Zika, a suspeita do Zika é no olho, é a identificação clínica, mais o dado epidemiológico veio de algum local que possa ter Zika. Mas agora, como os colegas estão vendo, praticamente, né, na mídia a gente vê que quase todo o Brasil tem Zika. Então, o Rio Grande do Sul ainda não, e aí a gente está nessa expectativa do que vai acontecer. Mas daqui a pouco a gente tem o Brasil inteiro, porque a América Latina, né, agora Estados Unidos chegou, na Europa chegou o caso também no Reino Unido. Então, com o avião, a gente vai vendo que vai se espalhando pelo mundo. A gente tem uma reunião do CDC que aconteceu no dia de hoje, né, dia 27 de janeiro, junto com o Ministério da Saúde brasileiro, para começar as ações em busca da vacina. Né? Então, se está tentando alternativas. A vacina talvez seja a melhor alternativa para a contenção do Zika. Mas não se tem nada iniciado ainda. É tudo muito especulativo e muito inicial. Então, a gente não tem nada comprovado e que vai ter um tempo, logo daqui a um tempo a gente vai ter uma vacina. Tratamento. Tratamento é suporte clínico. Infelizmente, é isso que a gente vai proporcionar para o paciente. Muito repouso, muita hidratação, como a gente via, né, na dengue, febre e dor. A gente não tem estágios de gravidade para necessitar internar um paciente com Zika vírus. O paciente vai ter um quadro, como a gente viu, ele é um pouco mais leve. O problema é quando a mulher pega grávida, e aí a gente tem o problema para o bebê.
né? Ou o aborto ou a microcefalia. E a gente vai observar aquele paciente com Zika para ver se ele não vai ter um quadro neurológico. Mas não necessariamente essa observação tem que ser hospitalar. Ela pode ser ambulatorial de consultório. O paciente pode ter erupções pruriginosas, né, o exantema, e aí a gente vai dar anti-histamínico, porque coça bastante. Não é recomendável o uso do ácido acetilsalicílico e de drogas anti-inflamatórias pelo risco aumentado de síndrome hemorrágica. Só lembrar disso, como acontece com todos os outros flavivírus. Mas ibuprofeno, paracetamol, né? Se não tem plaquetopenia, a gente tem que cuidar muito, função hepática, plaquetopenia, para ver graus de sangramento e como é que a gente vai manejar esse paciente. Paracetamol tem sido um clássico, mas cuidar também com a superdosagem. E aqui nessa próxima tela eu mostro para vocês o exantema de uma das pacientes que eu atendi com Zika vírus, o eritema conjuntival, ela não tem secreção, ela só tem o eritema. Eu lembro ali da diarreia, porque criança tem dor abdominal, adultos com frequência tem diarreia relacionada ao Zika. Infelizmente, um quadro, né, de microcefalia. A gente não atendeu nenhum paciente aqui em Caxias com microcefalia relacionada, mas esse é um caso, né, de uma colega, enfim, que disponibilizou a imagem. O Rio Grande do Sul, né, está fazendo ações contra esses 3 vírus e no caso suspeito de Zika, ele está colocando principalmente o alerta para ginecobstetrícia, para o caso suspeito durante a gestação e no pós-parto. E aqui tem a definição que foi, né, de 7 de dezembro do ano passado, mostrando a gestante sob risco do feto com microcefalia decorrente de exposição pelo Zika, como é que ela deve ser manejada, e o feto já com microcefalia e com outras alterações neurológicas, como é que a gente vai identificar. No outro, a gente vê no pós-parto também a identificação do recém-nascido com microcefalia relacionada ao Zika, né, que é o perímetro cefálico, enfim, e depois o feto com microcefalia e outras alterações do sistema neurológico que vai precisar ser acompanhado. Então, esse quadro é importante que os colegas deem uma olhada com calma, a gente não tem muito tempo para detalhar ele, mas ele é o manejo, né, tanto obstétrico, o acompanhamento no pré-natal, quanto o acompanhamento no pós-parto dessa gestante. Muito importante as ecografias gestacionais para identificar qualquer alteração. E lembrar, se a sua paciente gestante está indo viajar, que ela utilize repelente, que ela tome cuidado. Porque se ela pegar Zika nesse período, a gente não tem nada para oferecer, nem para ela, nem para o bebê. Para finalizar, então, eu queria mostrar para vocês um quadro que engloba tudo que a gente falou. Então, os sinais e sintomas, né, relacionando dengue, Zika e chikungunya. Então, vamos fazer um recapitula final para a gente encerrar, então, o nosso encontro aqui. Então, febre vai ter duração, lembra, 7 dias, né? Acima de 38, a gente tem na dengue, menor que 38, ou sem febre, a gente tem no Zika, ele pode ter 1 ou 2 dias subfebril, e chikungunya, ele vai ter mais de 38 em média por 2 a 3 dias. A dengue é o mais arrastado, geralmente são 7 dias de febre. Lembra que na dengue, se baixar a febre, cuida do paciente. Lá pelo 3º, 4º dia, se baixa a febre, dá uma olhadinha para ver se o paciente não vai piorar. Manchas na pele, né? 30 a 50% dos pacientes com dengue, a partir do 4º dia, aparece o exantema. No Zika, já surge no 1º e 2º dia, se vê ali 100% dos casos. Não tem Zika sem exantema. Praticamente não tem Zika sem hiperemia conjuntival. Então, 100% dos casos vão ter o exantema. É isso que vai chamar a sua atenção. E o exantema do chikungunya, ele vai surgir no 2º ou 5º dia em mais ou menos 50% dos pacientes. Como é que é a mialgia? Você vê ali na dengue que ela é 3 cruzes em 3. Na Zika, ela é 2 cruzes em 3. E na chikungunya, ela é 1 cruz em 3. Quer dizer, em graduação de dor, de mialgia, dengue é o que mais dói, que tem mais mialgia, Zika mais ou menos e chikungunya muito raro. Quando a gente fala em artralgia, é o contrário. Dengue tem pouco, Zika mais ou menos e chikungunya muito, 3 cruzes em 3. A intensidade da dor articular, então, ela é moderada, mas geralmente intensa na chikungunya. Edema de articulação. A gente não vê edema na dengue, a gente vê edema com frequência no Zika e a gente vê muito edema intenso, né? Geralmente é intenso no chikungunya nas articulações. Conjuntivite. A gente vê ali 90% dos casos de Zika tem conjuntivite. Então, na dengue você não vai ver hiperemia conjuntival. Raramente se vai ver no chikungunya. Chama atenção é no Zika. Exantema.
né, maculopapular, e hiperemia conjuntival, Zika vírus. Cefaleia, ela é mais intensa na dengue, holocraniana, retroocular. E na Zika e no chikungunya ela aparece de forma mais leve. O prurido, ela é mais intensa no Zika, nos outros dois é leve. Na dengue a gente vê um prurido, a gente vê aquele eritema, né, com o aspecto de lixa, enfim, mas o paciente pode ter prurido ou pode não ter, por isso que ele aparece de vez em quando, mas quando o paciente tem, ele é intenso. Hipertrofia ganglionar, a gente vê ela bem mais intensa no Zika vírus. Prurido, a gente já tinha falado, discrasia hemorrágica, ela tem moderada na dengue, ela não vai ter praticamente nas outras doenças, e acometimento neurológico, a gente lembra que Zika tem muito mais caso relacionado à Guillain-Barré do que as outras duas doenças. Chikungunya raramente vai dar, às vezes complica, só naqueles pacientes que a gente tinha comentado. E na dengue, quase nunca a gente vai ver, né, comprometimento neurológico relacionado à dengue. Eu deixo o meu e-mail aqui para contato para o colega que tiver interesse em receber algum material ou quiser conversar um pouco mais, discutir algum caso, enfim, a gente fica à disposição. Queria agradecer por essa oportunidade de estar falando para vocês mais uma vez aqui pela Unimed. Obrigada.